Olá, esse é o People Analytics na Prática, podcast que explora como os dados estão transformando a gestão de pessoas no Brasil. Histórias reais, aprendizados e bastidores do People Analytics no Brasil. Disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema super importante, que é a diversidade de gênero. E quem traz esse case é a Sabrina Vasconcelos, que liderou uma iniciativa em uma empresa onde o número de homens era maior que o de mulheres. A Sabrina é uma profissional com ampla experiência em empresas multinacionais, big techs e startups, com atuação em todas as áreas de recursos humanos e administrativa, sempre com foco em tecnologia, negócios e inovação. Ela é especialista em People Analytics, com forte atuação na estruturação e liderança de equipes híbridas e multidisciplinares, trabalhando com dados em todos os níveis do operacional e estratégico, em projetos descritivos, diagnósticos, preditivos e prescritivos. Além disso, Sabrina é fundadora da comunidade Universo Sava de People Innovation Analytics, palestrante, mentora de hackathons, professora em instituições como Mackenzie, ISAE-FGV, Grupo SESI e EL, Grupo Troca, entre outros. A Sabrina se descreve como tendo paixão por gente, dados, tecnologia, inovação e diversidade. Bem-vinda, Sabrina. Obrigada, Gabriel. Muito obrigada aí pela apresentação. É muito interessante escutar, né, uma apresentação tão empolgada assim, porque a gente vai construindo a nossa jornada e não vai percebendo o quanto tudo isso vai se tornando especial, né? Obrigada pelo carinho na apresentação. Querido, que bom, fico feliz. Eu vou começar com uma pergunta inicial, que é sobre como você chegou ao mundo de People Analytics. Já faz um tempinho, né? Talvez eu vou entregar a idade aqui, tá, Gabriel? Já faz um bom tempo. Na verdade, não tinha esse nome, People Analytics. A minha primeira atuação foi na Stefanini. A área tinha o nome de Schedule, mas tinha uma atuação muito forte com todas as frentes de RH. Com foco, por ser uma consultoria em RS, buscando ali um follow-up de vagas, SLAs e algumas frentes como referral, entre outras, mas tinha uma atuação também muito forte com business partner e todo o RH, todo o ciclo de vida do colaborador em RH. Eu já gostava muito de tecnologia, minha jornada toda aí é predominantemente em empresas de tecnologia. Minha mãe foi a IBM, na divisão corporativa IBM dentro da Ingram Micro, então ali já comecei a minha paixão. E daí para frente, Big Techs, Fintechs, sempre com um core tecnológico muito forte. Eu já tinha uma atuação antes em Power Query, a primeira versão de Power BI, e aí foi levada essa proposta na Stefanini. E eu também me aprofundei em uma pesquisa fora do país para poder entender quais outros termos poderiam ter para essa atuação de dados, não KPIs brutos, mas dados em geral, com ferramentas mais robustas que fossem além do Excel. Apesar da gente ter começado com um book de RH em Excel, bem pesada, e depois teve essa migração muito mais performática, falando em tecnologia também, utilizando uma das primeiras versões de Power BI. Então foi lá que tudo começou, assim, com mais força. A partir daí a gente mudou o nome dessa área para HR Analytics, que foi um dos primeiros termos, e depois isso veio se consolidando, fui estudando, fui tendo oportunidades com outros termos aí, outros desafios em People Analytics. Me especializei em ciência de dados, pelo Mackenzie, inclusive, que eu tenho muito orgulho, foi minha base para a ciência de dados, e aí eu também pude ter uma atuação em níveis mais avançados de maturidade analítica, né, para People Analytics. Certo. Sempre trabalhando, então, com People Analytics ou numa área bem semelhante, assim. Sim, indicadores, auditoria, né? Acho que a auditoria tem uma frente de dados e indicadores também muito forte, não é só a documentação, né? Então, desde essas frentes de mais administrativa que eu tive, sempre teve uma atuação muito forte de indicadores, números, dados e também RH, que é uma das áreas que eu gosto muito, né? E negociação, negócios, né? Também é uma área que eu gosto muito.
Pois é, e na tua visão, Sabrina, desde lá atrás até hoje, assim, eu vou te perguntar o que significa People Analytics. Queria saber se isso mudou ao longo do Uhum. tempo para ti, se continua a mesma coisa, como é que tu vê o significado desse termo? Existem algumas respostas de alguns gurus da minha carreira, da minha jornada. Um deles é o Ben Weber, que tem um livro incrível chamado People Analytics for Dummies, ou People Analytics para leigos, que eu recomendo fortemente, já fazendo as recomendações. David Green e também Michael West. Desculpa, Ben Weber não. Michael West, Mike West do... que Tá, tem um livro, fazendo uma eu correção aqui. pensei... Ben Weber tem um outro livro muito focado em ONA, que eu gosto muito. Foi um dos pioneiros para trazer esse termo, né? Mas também tem David Green, que eu gosto muito, que trouxe aí os princípios básicos de People Analytics lá no comecinho da minha carreira e que foi um grande norte, né? Mas eu tenho um jeito de responder muito objetivo, talvez, né? People Analytics, para mim, é uma metodologia de análise de pessoas utilizando dados para o negócio. É bem nesse passo a passo. Então, primeiro, não é uma ferramenta. Acho que falar o que é também falar o que não é, né? Então, quando a gente vê essas ferramentas de prateleira, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando a gente fala de ferramentas de People Analytics, ela tem que estar dentro de um portfólio de acordo com o seu problema e de acordo com a sua cultura de dados. Então, a sua estrutura, a sua cultura de dados, a sua modelagem, seja ela em níveis diagnósticos, seja ela em níveis preditivos ou prescritivos, ela vai estar de acordo com características que estão conectadas com o tal fit cultural, a cultura, não só de dados, mas também de pessoas. Uhum. Então, não dá para a gente ter um sapato para todo pé. Então, é um cuidado de busca de flexibilidade dessas ferramentas. Tudo bem ter uma ferramenta, mas ela é flexível de acordo com as características. Muitas empresas não têm essa frente, Gabriel, porque exige um custo muito alto de flexibilidade. Mas também acaba levando um produto irreal para as empresas. Então, não é uma ferramenta, é uma metodologia que utiliza várias ferramentas de apoio. Pode ser o Power BI, pode ser o Click, pode ser o MicroStrategy, pode ser Python, pode ser SQL, pode ser as ferramentas de database como Senior, Guppy, Qt Rocks, que agora tem Score, né? Agora é outro nome. Enfim, ADP, pode ter várias ferramentas. Não vai se resumir a uma delas. E ela nasceu para pessoas, não é à toa que é people primeiro, tá? Então, nasceu para pessoas, então é para analisar pessoas, né? Mas precisa usar dados, então utilizando dados, e só é People Analytics quando a gente impacta o negócio. Monetização. Uma coisa que eu vejo as áreas de People Analytics não aproveitando, digamos assim, é trazer evidências de monetização, trazendo a estratégia monetizada das frentes de People Analytics. Então, eu tenho pessoas, eu utilizo dados para analisar pessoas, mas essa otimização, que não é exatamente, não é um olhar talvez mais financeiro, um olhar mais de operações, que precisa trazer lucros, então vamos demitir. Não. Quando a gente fala de pessoas, precisa evidenciar lucros, precisa trazer lucro, vamos otimizar a performance dessas pessoas. É o contrário. Vamos ver aqui estratégias através de dados para identificar os rockstars aí e ter alta performance dessas pessoas para ter um retorno de lucratividade maior. Mitigar esses impactos de turnover, retenção, absenteísmo, entre outros que a gente tem aí, né? Qualidade de contratação, entre outros, e trazer mais a evidência. Tem que impactar o negócio. Não é só criar um monte de KPI, um book de BI, um book de Excel e ficar olhando para ele. Precisa ter o plano de ação. Por isso que eu falo que a atuação de business partner, ela é muito importante, porque nem tudo está no dado. Muita coisa pode estar no negócio. E esse business partner vai garantir que isso possa ser identificado e aproveitado em uma estratégia. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito que tu define como metodologia, assim.
Porque eu acho que realmente tem uma confusão, ou pode ter uma confusão em relação a essas definições, se a gente for olhar, por exemplo, como sendo uma coisa que eu não gosto, tá? Como sendo uma interseção de diferentes áreas. É uma coisa Sim. que eu acho que pode confundir, sabe? Ela não é necessariamente uma interseção de diferentes áreas. Ela pode estar na interseção de diferentes áreas, mas é mais uma metodologia mesmo, né? De ciência de Sim. dados aplicada a pessoas, né? Que nem tu falou, muito Uhum. parecido, que impacte o negócio. Olhando para o impacto no negócio, Uhum. além desse impacto financeiro, ou trazendo um pouquinho mais nele, assim, como é que você vê o impacto de People Analytics na empresa e no RH? O que People Analytics traz para a empresa e para o RH? Eu vou trazer uma frase polêmica. Eu sempre aviso, cuidado com o convite, porque eu posso trazer frases polêmicas. Ok. A gente tem aquele dito, né? Ah, isso é apenas um número. Se for em People Analytics, isso é bom. Porque você vai, sim, se tornar um número, né? Por exemplo, a gente fala dos algoritmos. Os algoritmos só entendem número, ele não vai entender outro dado que não seja número. Ele converte texto em número, né? Para poder trazer algum output de valor, né? Mas, nesse caso, você é um número para a gente entender melhor o seu comportamento e otimizar a sua performance. Não para a gente ter você, tá, o número tal eu vou desligar, o número tal eu não vou olhar para ele. Não, é olhar para você, identificar as suas características e otimizar essas características, né? Então, a minha frase polêmica aqui, Gabriel, é que People Analytics, ele vem para realmente trazer à tona a essência do RH, a essência de gestão de pessoas, que é a humanização. Então, é o contrário do só apenas um número. Você é um número, mas para que eu possa humanizar sem vieses e com mais quantificação. Porque eu falo muito que a gente precisa, como RH, ter o idioma dos executivos, que é número, dado, fato, informação, contexto estruturado. Eu não posso chegar falando, por mais que People Analytics seja uma metodologia que utiliza-se de vários conceitos e ferramentas, eu preciso chegar na linguagem do executivo e falar, olha, a gente precisa ter uma estratégia neste problema, porque esse problema tem esse tamanho, eu preciso trazer evidência. E eu preciso criar uma estratégia para reduzir dentro de uma meta, nesse período, eu preciso quantificar. Eu não posso só, porque o céu é azul, as nuvens são brancas, os passarinhos voam, né? Eu preciso ser mais analítica, além de analista. Então, eu acredito que People Analytics vem para trazer à tona a essência das frentes de RH num olhar mais humanizado. Não, essa pessoa vai ser demitida? Não. Por que você quer demitir? Eu quero demitir porque ela não está trazendo resultado. Então, vamos ver o resultado dela? Traz dados e fatos. Não, ela tá trazendo resultado. Por que realmente você quer demitir? Perfeito. Porque eu não gosto dessa pessoa, vieses, né? E aí a gente mitiga, fala, então vamos criar uma outra estratégia? Vamos fazer um job rotation com essa pessoa? Então é muito evidente a estratégia quando você traz dados, fatos e informação. Perfeito. Eu acredito que é por aí, tá, Gabriel? Faz muito sentido. Também no sentido de deixar todo mundo falando a mesma linguagem, né? Que eu acho que é algo que tu tinha tocado antes, né? Não adianta a gente trazer uma ferramenta se a cultura de dados na empresa também não tá naquele nível. Então, People Analytics consegue fazer isso também, eu acho, né? Até para, por exemplo, RHs que não tem muito essa parte ainda, não tem muito estruturado. Quando entra um time de People Analytics, essa visão crítica sobre o que acontece acaba se nivelando também ao longo do tempo, né? Sim, com certeza. E existem várias estruturas de People Analytics, e o mais importante é que, eu não gosto muito desse termo, mas eu acho que não tem outro termo para usar. Os subsistemas ali, recrutamento e seleção, onboarding, treinamento e desenvolvimento, DO, frentes de diversidade, que a gente vai falar aqui, departamento pessoal, precisa ter essa questão do data literacy, do conhecimento de dados, do letramento de dados, minimamente aplicado no seu dia a dia, para que quando chegue
com especialistas ou pessoas que estão mais dedicadas a produtos de dados em RH, que é o People Analytics, essas pessoas consigam ser mais assertivas no que elas precisam. Porque o que eu mais vejo, Gabriel, são as áreas de RH não ter muito claro o que elas querem. Às vezes, precisa ter uma frente de exploração de dados, precisa ter para quantificar se realmente aquilo é um problema real ou não. Essa tentativa e erro pode custar muito caro para as empresas, porque é tempo de um capacity que não é tão barato assim, né? Aliás, qualquer capacity não é tão barato para um país que a gente tem uma folha bem pesada, né? Questão de tributos e tudo mais. Então, eu recomendo que as frentes... mas eu preciso de People Analytics? Não necessariamente. Mas é importante que você consiga se comunicar melhor com os especialistas e com as áreas dedicadas, caso exista, e que você consiga ter suas iniciativas de análise, sejam elas rápidas, pontuais. A inteligência artificial está ajudando muito nisso, né? Então, dá para a gente utilizar os web reports, que são disponíveis nas ferramentas, e também criar as nossas próprias iniciativas para ser mais ágil e assertivo, né? Concordo muito. Até para a demanda chegar mais estruturada, né? Sim, com certeza. E ter essa compreensão, acho que mais assertiva, realmente, assim, do que precisa ser feito. Olha só, eu vou chegar na parte agora do projeto. Legal. E eu quero te perguntar um pouquinho mais sobre que projeto foi esse, o que aconteceu, o que rolou nessa empresa, como é que você foi contatada, como chegou lá, qual era o pedido inicial e a demanda, de fato, que vocês diagnosticaram, enfim. Eu vou trazer um pouco de alguns pontos interessantes desse projeto, né? Porque conta muito em como as oportunidades acontecem sem a gente programar, sem a gente prever essas oportunidades, né? E oportunidades para uma empresa também é dinheiro no bolso, né? Não é só essa humanização que é o que faz o dinheiro acontecer, né? Bom, eu trabalhava em uma consultoria bem conhecida, multinacional, com foco em dados. E em um almoço, alguém comentou que não conseguia fechar alguns contratos por conta de um critério que os clientes exigiam, que era de diversidade. Olha, tudo bem, eu vou contratar a sua empresa, vamos fechar esse projeto para essa necessidade que a gente tem, consultoria vive de clientes, porém, esse grupo de pessoas precisa ser diverso, no mínimo em gênero. E a gente tinha ali um percentual bem predominante de homens, né? Mas assim, muito acima dos 50%, tá? E aí, o que aconteceu? A gente, nesse momento, a gente trocou sobre essa necessidade, né? Isso no almoço. E eu acho que é até uma dica para os RHs almoçar com outras áreas também. Porque tá tudo interligado, né? Eu estava almoçando com o comercial. Era o time comercial. E aí eu falei, bom, e se a gente criar uma estratégia para fazer um levantamento descritivo, talvez um aprofundamento diagnóstico, para conseguir entender o que nós temos quantificado aqui de pessoas do gênero masculino e feminino, e a partir daí a gente criar uma estratégia de contratação com os times de recrutamento e seleção. Interessante, vamos ver. Primeira fotografia. Não lembro aqui de cabeça, tá? Mas passava dos 80% tranquilamente de homens e de mulheres. E isso dificultava a gente criar esses grupos diversos, porque as poucas mulheres que existiam, né? Estavam em outros projetos, né? Então, precisava esperar ela terminar para poder atender essa necessidade. E aí, o que a gente fez? A gente falou, poxa, então a gente precisa melhorar o pool de mulheres aqui. Já tinha a fotografia, fizemos um diagnóstico, né? A gente nunca teve esse olhar atento, mas o negócio pedia para a gente ter. O que a gente fez? A gente criou uma estratégia de contratação, não posso chamar talvez de vagas afirmativas, porque na época isso não tinha muito claro, essas vagas afirmativas, mas funcionava da seguinte forma. A gente tinha 2 candidatos que empatavam na etapa final. O que a gente fazia? A gente desempatava por gênero.
Então, Tá. era assim. Isso foi elevando o número de mulheres, né? Onde a gente conseguiu fechar, se eu não me engano, de 2 a 3 contratos, só por conta de atender esse requisito do cliente, que era ter um mínimo percentual de diversidade de gênero dentro desses grupos, né? Então foi bem interessante, porque, se eu não me engano, o segundo maior contrato dessa empresa foi atendido por uma estratégia de recrutamento e seleção, onde tinha esse desempate por gênero. Então foi bem interessante, Gabriel, porque a gente tem muitas oportunidades que a gente perde por não estar atento no café. O café é uma reunião estratégica, onde as pessoas vão estar relaxadas, tranquilas, não vão estar pensando muito, e aí onde vai sair um monte de dados que não estão nos sistemas, né? Então valorizem mais. E foi gênero, estritamente gênero. A gente nem se atentou a outras características, a outras vertentes da diversidade, que são inúmeras, né? E isso já fez com que a gente ficasse à frente aí em grandes clientes, em grandes projetos. Inclusive, como eu falei, né, o segundo maior, pensa a gente está falando de uma multinacional, uma consultoria multinacional. O segundo maior foi atendendo esse critério, esse requisito e essa estratégia de diversidade, analisando dados. E a gente foi acompanhando. Se eu não me engano, em 3 meses, a gente aumentou em, sei lá, 10, 20% o número de mulheres. Foi bem dedicado. E a gente teve a empresa olhando, por quê? Linguagem do líder, linguagem dos executivos. Olha aqui, está monetizando quanto? 3 projetos. Uhum. Entende? Quando a gente fala, mas é porque essa pessoa é legal, porque essa pessoa é isso, os executivos não entendem muito. A gente precisa falar assim, ó, monetiza, traz contrato, traz projeto para cá. Além de ser uma pessoa legal, além de ser uma pessoa com skills e características muito relevantes que vai sustentar, inclusive, esses projetos a curto, médio ou longo prazo, né? Então, sim, perfeito. Inclusive, eu conheço pessoas que estão até lá hoje, mulheres que estão até lá hoje. E olha que eu saí faz muitos anos dessa postura. Tá? Que legal. E foi um algoritmo simples, então, né? Se tem desempate, a gente vai selecionar por gênero. Exatamente. Binário. Que legal. Sim. Binário. Muito, muito simples a solução final, né? Mas a fotografia, vocês chegaram como, assim? Como é que vocês chegaram nisso? Que programas vocês usaram? Ou como é que vocês fizeram esse levantamento? Usaram alguma coisa super mega, assim? Ou foi para uma coisa mais simples? A gente trabalhou com tabelas básicas, descritivas mesmo, né? E depois a gente partiu para um clique. Foi uma ferramenta clique, que eu acho que na época nem era o Sense, era o View. Era o Click View na época. Criamos um Click View demográfico, que é um diagnóstico operacional para ter uma fotografia demográfica mesmo, não só de mulheres, históricos de mulheres. E depois a gente foi aumentando essa visão diagnóstica para recrutamento e seleção, porque a gente precisava acompanhar como que estava aumentando isso e qual a aderência desse gênero. Inclusive, a gente começou a comparar de forma proporcional, né? Vamos ver se a gente tem algum impacto de aderência à vaga, passar o período de experiência, período de tempo na empresa, entre gêneros. A gente acabou identificando também, pode ser peculiar ou específico só dessa empresa, tá? Não digo que é regra. Volto a dizer, nem todo sapato cabe a todo pé. Então, talvez funcionou aqui e não funcione em outra. Por que eu tô falando isso? Porque eu já percebi que às vezes as pessoas escutam uma coisa, poxa, então vamos fazer aqui. Pode não funcionar, né? Pode não dar o mesmo resultado. Mas o que a gente percebeu? Que as mulheres tinham tempo de permanência muito maior e performance do que os homens. Por mais que os homens fossem de maior quantidade, maior volume, maior representatividade, né? Então, o nível ali de resultado por gênero, assim, eu não tenho exatamente o número, mas era bem expressivo. Eu lembro que era bem expressivo, tá? Não lembro de cabeça, assim. Era bem expressivo. Essa estratégia da vaga e desempate, eu acho que quem quiser trabalhar com diversidade, tudo bem.
Mas essa questão da aderência à vaga, o tempo de empresa, pode variar de empresa para empresa. Vai muito Claro, pelas claro. características, né, de negócio, né, as regras de negócio de cada empresa, tá? E até pelo impacto de experiência da pessoa colaboradora, né? Com certeza. Porque pode, por exemplo, haver uma entrada grande e uma saída grande também de um mesmo Sim, grupo, com né? certeza. Mas nessa empresa parece que havia uma entrada pequena e uma retenção grande ao longo do tempo, assim. Sim, com certeza. E essa questão da retenção das mulheres, elas já aconteciam. Isso foi se sustentando e aumentando ao longo do tempo, conforme foram tendo essa estratégia de decidir o desempate por currículo, por gênero, por currículo empatado. Não é que a gente fala assim, a mulher é inferior aqui, o currículo a gente vai decidir assim mesmo. Não. A gente queria garantir a qualidade dos perfis que estavam sendo contratados. O time de RS, sensacional, né? Eu estava É que atuando legal. na frente eu era o braço de tecnologia dessa empresa e também de People Analytics, inclusive, não só no Brasil, mas fora também, né? O que me deu bastante portfólio internacional também. Foi bem, bem interessante. E a solução parece, então, ter sido bem simples, né? Vocês fizeram um grande levantamento e apresentaram isso. Mas o diferencial aqui foi a conversa que vocês tiveram com o negócio, né? Não foi só Sim, o no número almoço. apresentado. No almoço, assim, poxa, mas você tem isso? Você está deixando de fechar negócio por conta disso? Porque não ter novos projetos dentro de uma consultoria, às vezes é inevitável as demissões, porque eu não consigo realocar essas pessoas que estavam em um contrato de 6 meses, 1 ano. Não é que a empresa quer demitir, é que ela não tem onde alocar essas pessoas. Então, é nosso interesse como RH também querer que essa empresa tenha novos contratos para ter esse job rotation ativo, né? E o que aconteceu? Foi descoberto dessa forma, né? Nem toda empresa tem essa interação, né, com os RHs, mas no caso, como nessa época eu queria muito conhecer, eu tinha saído da Stefanini, queria muito conhecer como que era a vida de BP barra com indicadores. E aí eu atuei na conta da Bembev, por essa consultoria, lá em Jaguariúna. Então, eu estava num cliente que, na época, representava, se eu não me engano, assim, a maior receita, né, da consultoria. Então, eu estava no cliente global, estratégico, onde eu aproveitei todos os meu inglês, gastei todo o meu espanhol que eu tinha. Aprendi muito como business partner, mas também aprendi a importância de interagir com o negócio, que BP conhece muito isso, mas talvez os RHs não se atentem tanto quanto os HRBPs. E aí é onde entra a minha descrição sobre People Analytics, com impacto no negócio, para o negócio. Tá, para pessoas, utilizando dados, mas vamos lá, negócio caminha junto comigo para eu ser mais assertiva, sabe? Uhum. Então foi por aí que as coisas... Almoçar com o comercial era a coisa mais divertida, porque comercial é animado, né? Era a coisa mais divertida e comum, né, na minha atuação dentro dessa consultoria. Que legal, que legal. E apresentando os resultados, olhando para a parte de apresentação mesmo, assim. Vocês tiveram alguma dificuldade ou alguma conversa difícil que aconteceu nesse período? Ou as pessoas aceitaram os dados e também a iniciativa de recrutamento e seleção com tranquilidade? Como é que foi isso? Assim, a gente tem a questão do... Quando a gente fala de cultura data-driven, a gente tem os níveis de maturidade, né? O primeiro deles é a negação. E tem muito aquela questão de, não, tá errado isso aqui, me dá os dados, né? Então, um monte de gente pedindo planilha de ativos, marretando Excel, mas é uma fase do processo para você chegar numa cultura data-driven, para você trabalhar os níveis de maturidade, que o primeiro é a negação, é um dos mais difíceis. Mas, tendo confiança, tendo segurança, eu lembro que nesse painel, a gente já deixava o Excel para minha diretora apertar um botão, baixar e ficar marretando ali da maneira que ela achasse melhor. Então, assim, foi uma etapa, um processo, ela marretava o que estava por trás e validava que realmente precisava aceitar. Eu sempre recomendo trazer aliados, às vezes
é importante mostrar para outra pessoa, porque você que constrói, às vezes fica com vieses dentro daquilo que você está construindo, não traz um segundo olhar de confiança, vai com essa pessoa, com outros diretores, outros líderes, para poder falar sobre aquela estratégia que você tem. Mas eu acho que até hoje tem uma característica muito difícil de trabalhar, que é a questão de... Poxa, mas a Sabrina não é de dados. Ah, mas a Sabrina não é de RH. Porque você está no meio, né? Você atua mais com dados, mas você também precisa entender de RH. Então, fica a área de RH empurrando o profissional de People Analytics para dados. Quando você está em dados, você é empurrado para RH, né? Uhum. Então, tem essa característica também. E falando especificamente de RS, talvez com as áreas, né? Teve aquele receio de falar assim, então a gente vai virar uma empresa cheia de bandeiras, não sei o quê, né? Como que funciona isso aqui, né? A gente teve que quebrar alguns paradigmas, algumas coisas. E a estratégia mais confortável, porque a gente poderia, não formalmente, já entrar com vagas afirmativas, vagas para mulheres, né? Uhum. A gente teria mais atração. Mas para isso ficar mais confortável, a gente trabalhou com desempate. Foi uma das... E que isso não estava no dado, isso estava no conhecimento de RH, né? Para trabalhar com comportamento. Então, foi uma das negociações. Saber negociar tem que ser um skill do RH do presente e do futuro. Porque isso eu tô te falando de um case, sei lá, de quase 10 anos atrás. Uhum. E hoje a gente tem isso muito mais apoiado, muito mais estruturado, a gente tem muito mais ferramentas, a gente tem muito mais programas, né, áreas para isso, né? Então, a gente teve que ter chegar num patamar mais confortável para todos, principalmente a liderança que estava habituada a lidar com contratações do gênero masculino e sabe? Mas havia uma necessidade dos clientes e que a gente, como consultoria, precisava atender. Então, a gente atendeu. Perfeito, e foi mérito de todos, viu, Gabriel? Eu falo assim, né, dessas barreiras, né? Mas são barreiras que precisam ter um trabalho em conjunto, como uma squad. Não dá para trabalhar como ilha. A gente precisa ter a parceria das áreas. Como RH, como People Analytics, as áreas precisam ir juntos. Senão, a gente só vai até a esquina. Perfeito. Foi um trabalho em conjunto, então, com essas áreas, Sim. até nessa parte da negociação, né? De entender que algumas pessoas precisam desse tempo para analisar esse dado também, para olhar para isso, né? Precisam criticar para também aprenderem sobre, né? Sim, com certeza, com certeza. E a questão dos dados, a gente teve as limitações sistêmicas de coleta, tratamento, porque a gente tem um conflito, se for parar para pensar, né? A LGPD fala uma coisa e o E-Social fala outra. Exige dados sensíveis e pessoais e a LGPD fala não pode. E eram dados que a gente precisava. Então, a gente também teve coletas complementares. Não tem todas as etnias aqui, porque isso poderia ser uma necessidade do futuro, né? Eu acho que uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos é documentação. Porque senão a gente vira uma pastelaria, né? A gente coloca isso, tira aquilo, põe aquilo, nanã. A gente pode pegar todo o pedido dos colaboradores, dos líderes, né, que seja. Olha, isso a gente não tem, mas a gente vai viabilizar junto com o fornecedor da plataforma para ter essa coleta, a gente vai criar um forms pontual, a gente vai criar um banco só para isso, para garantir confidencialidade dos dados, atender governança, LGPD. Então, tem que ser cross, né? Tem que ser flexível para poder trabalhar bem com People Analytics e ter assertividade. Não dá para ser tão ferro e fogo. Que legal. Eu achei muito interessante o case também, porque partiu de vocês, né? Partiu da tua conversa, assim, né? A demanda não veio, por exemplo, diretamente de alguma outra área do RH ou diretamente de alguma área de negócio, né? Surgiu dessa tua dúvida aí, né? Por que não tá fechando, né? Especificamente por conta disso. Então, isso é bem legal, assim, também. A minha mãe fala que eu sempre fui uma pessoa indignada, né? Que tudo eu perguntava por quê. Uhum. Então, isso nasceu comigo. Eu acho que isso faz parte das características de letramento de dado, pensamento crítico, criatividade, né? Então,
Quem quer ter vantagem competitiva na carreira, ser uma pessoa que tem realmente os skills que o futuro e o presente necessita, vai ter que ser uma pessoa indignada. Perguntar por quê. Incomodar algumas vezes, né? Mas no final das contas, comemorar junto, que foi o que aconteceu, né? Mas a pessoa fica, pô, para de perguntar por quê, a gente só quer fechar, tá? Mas eu quero ajudar, vamos lá, deixa eu entender só, né? Eu não tô na sua cadeira, né? Eu preciso sentar um pouquinho. E às vezes o RH fica, não, mas isso não é um problema meu, é do comercial. E o comercial fica, pô, como eu faço para resolver o meu problema? Ou esse problema é de RS que não está contratando? E ficam jogando para o outro. E aí é o problema dos dois, porque a empresa é uma só, né? E como que a gente pode utilizar dados e People Analytics para poder realmente acertar, né? Atender. Bom, ótimo. Pensando nisso, de geração de demanda, assim, acho que uma coisa que a gente vem vendo ultimamente também é a parte da IA aplicada ao RH. Queria entender de ti, Sabrina. O que tu tem trabalhado com IA? O que tu pensa de IA nos processos de RH e nos processos de People Analytics? A inteligência artificial, desde 2023, com a chegada do ChatGPT, ou com a chegada da rede neural um pouco mais acessível, porque GPT é uma rede neural, né? Todo mundo acha que é o nome da OpenAI lá. Não, é uma rede neural. É um chat com rede neural. Eu acho que é isso que a OpenAI quis trazer, né? A gente teve ali uma curva de acesso e visibilidade da importância da inteligência artificial muito maior, né? Chegando aí a mais de 40%, 50% de confiabilidade. Falar, não, a gente vai usar muito mais, né? Isso falando de população. A inteligência artificial, ela veio para fortalecer People Analytics. Eu até comentei isso num evento recente que eu palestrei, que é uma das maiores referências aí, se não a maior referência para o público de People Analytics, que é o People Analytics Summit. Eu palestrei nesse de 2025, inclusive com um workshop sobre IA generativa em People Analytics. E uma das provocações que eu fiz a gente está querendo tanto saber sobre IA generativa e IA generativa, mas será que a gente tem aplicado IA não generativa? E aí eu fiz quase que uma pesquisa de campo. Eu pedi para levantar a mão quem tinha modelos preditivos e prescritivos. Acho que teve uma pessoa só que levantou para preditivo, prescritivo ninguém, o que me assustou bastante. Eu tenho um case bem legal, prescritivo, mas pode ser um outro podcast. Tá. E que faz tempo esse projeto. Me assustou muito, porque a IA não generativa, ela pode estar inserida em projetos preditivos, né? Que são projetos mais analíticos, né? Já a IA generativa, ela tem muito mais possibilidades, ela vem para fortalecer, mas antes, People Analytics precisa sair desse discurso de descritivo diagnóstico, me atende bastante, eu não preciso para o preditivo. Quanto mais você avança na maturidade analítica, mais você gera valor, mais você monetiza o seu negócio. Por quê? Uma coisa tá pegando fogo e eu entender o que aconteceu e por que aconteceu. E eu ter que apagar com essa consciência. E evitar só depois que tudo chamuscou. Quando eu tô no prescritivo, eu tô falando, olha, se a gente não tiver essa iniciativa aqui, vai pegar fogo. Então eu sei antes de pegar fogo, eu não preciso perder para poder ter uma ação. E eu vi, inclusive, no evento ali, algumas pessoas, assim, acreditando nisso, mas eu acho que isso está mudando, tá, Gabriel? Isso está mudando a passos lentos. Se a gente for parar para pensar, o primeiro case foi do Laszlo, da Google, quando ele trouxe lá o case dos currículos, né? Foi em 2012. A gente está em 2025, quando que a gente vai sair, né, desse nível de maturidade? Só que a inteligência artificial vem para quase que fazer um pouco do que a pandemia fez com a transformação digital. Empurrar a gente para níveis analíticos mais avançados. Falar, áreas de People Analytics, áreas de RH, bora. Vamos fazer coisas que gerem mais valor para o negócio, que humaniza mais as pessoas na empresa. E a inteligência artificial vem para potencializar, facilitar e trazer oportunidades tecnológicas para isso.
né? Então eu vejo, inclusive, isso muito além da utopia, né? Eu acho que até um pouco tempo a gente ficava assim, poxa, mas as empresas não querem investir em sistemas e tecnologia porque vai precisar. Quando a gente fala de IA, a gente fala de memória computacional, que exige custo computacional. E também profissionais. Um cientista de dados é uma das posições mais escassas no mercado, arquiteto de dados, e que vai ser necessário dentro de People Analytics. E aí a gente vê o quê? Pesquisas como People Analytics Trends de 2024, falando que 90% das empresas no Brasil e no mundo já vem investindo em times e áreas de People Analytics. Então, peraí, isso já desmistifica por aqui, por uma pesquisa super relevante da Insight 222, uma das mais relevantes aí do mercado, trazendo esse dado para a gente, e essa informação. Mas, além disso, houve um aumento de 58% das empresas, nessa mesma pesquisa, que planejam investir mais ainda ou passar a investir em áreas de People Analytics e times de People Analytics. Então, peraí, investimento é algo que vai acontecer porque as empresas estão entendendo. Eu acho que a gente precisa enxergar melhor o valor das áreas de People Analytics, e a inteligência artificial veio para trazer à tona, para colocar isso na prateleira, e também mudar essa visão de que People Analytics precisa estar dentro de departamento pessoal. Vieses. Eu vou tirar uma selfie minha dentro do departamento pessoal. Eu preciso sair, eu preciso estar reportando para a diretoria de RH, gerência geral de RH, ou para as líderes da frente de RH, porque senão eu vou gerar vieses, né? Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, que quando eu fui apresentar uma análise diagnóstica, o meu diretor falou assim, não, muda isso aqui. Aí eu falei, olha, isso aqui a gente vai maquiar se eu mudar. Isso tá errado. Ele falou, mas ele era daquela área, eu reportava para aquela área de compensation. Aí eu entendi, bom, gerou o meu pedido de saída, porque eu não negocio os meus valores, digamos assim. Eu entendo as pessoas que às vezes ficam refém, tá, pessoal? Fica calma, mas para mim dava para pedir demissão. Eu falei, então isso não é para mim, não é People Analytics que nós estamos fazendo aqui. Então, eu acho que a inteligência artificial vem para trazer novas possibilidades de solução e de visibilidade para People Analytics em níveis mais avançados que a gente ainda está muito lento. E pensando nessas soluções com IA, o que te vem à cabeça? O que tu acha que é mais fácil ou melhor de ser implementado nesse momento? Eu acredito que tem várias, tá, Gabriel? Várias que a gente pode estar automatizando com bancos de documentos mais complexos, como texto, áudio, vídeo, e não só características do documento no sentido de PDF, DOC, TXT, não. Dados mais não estruturados, mais complexos, né? E que são a maioria, representam 80% do que a gente gera no nosso dia a dia. E de vários canais. E também juntar com APIs de IAs como o ChatGPT, não precisa ser só o ChatGPT, de modelos, né? Que possam nos atender com interações de perguntas e respostas ali, que também vão estar sendo agregados dentro desses bancos, né? E existem muitos bancos e muitos modelos que você pode testar de forma gratuita. Eu posso ter vários modelos da Llama, do GPT, da OpenAI, do Claude, do Gemini, no Hugging Face. Eu posso ter modelos pré-treinados que eu posso testar antes de adquirir o meu produto, antes de investir, né? E eu posso conectar com bancos também, que também pode ser testado de forma open source. Poxa, fiz uma POC aqui, fez sentido? Eu tenho muito mais dados para poder analisar várias características em frentes, por exemplo, de processamento de linguagem natural com PLN, não só para criar ali automações, né, que melhoram a qualidade dos nossos dados, né? Eu posso ter uma integração de um sistema com o outro, utilizando ali não só, por exemplo, a IA, pensando no ciclo do colaborador para um onboard, mas também para um pré-boarding, já dando outputs ali, inputs para quem vai entrar e garantir o engajamento dele para ele não declinar no meio do day one, né? Até o day one. Integrado no WhatsApp, que é a ferramenta que a gente mais usa aqui no Brasil,
com um chatzinho básico. Posso ter um assistente integrado para poder fazer coletas prescritivas, inclusive, não só de trazer resultados ou informações, mas tem esse resultado aqui, vamos ter essa ação aqui. Análise de sentimentos, eu posso ter modelos pré-treinados para entender não só características binárias presentes em coletas como Glassdoor, sim e não, né? Mas também analisar o neutro, não só o promotor, detrator ou neutro, mas também outras características de raiva, feliz, triste, angustiado, outras características, não só com a inteligência artificial generativa, mas também integrado. Eu lembro que no workshop eu dei um exemplo de um modelo do Teams, que é o Reflect, que você pode integrar na experiência não só do colaborador, em reuniões, mas também em atividades que você faz de treinamento, de atividades do dia a dia ali que você pode coletar esse sentimento e depois mensurar em um painel, em um quadro, com várias explicações ali. Que eu acho que você vai entender muito melhor do que eu dentro da psicometria, tá, Gabriel? Que está muito ligado aos dados mais relevantes de pessoas, que são os dados demográficos, né? Que trazem essas características. Mas tem muita coisa que dá pra gente fazer. Pensando no futuro de People Analytics no Brasil, o que tu enxerga para os próximos anos? Olha, eu vou voltar com a inteligência artificial de novo, porque ela está trazendo muito claro aí, eu acho que está aproximando mais os RHs também de tecnologias mais avançadas, né? Isso está dando mais credibilidades para frentes de People Analytics. E eu espero aí que as áreas mais técnicas, né, que são as pessoas que têm uma atuação mais forte com People Analytics, consiga utilizar modelos, T5, BERT, entre outros, que são modelos de redes neurais dentro ali das camadas da inteligência artificial, não só o machine learning, mas o deep learning também, para poder gerar muito mais valor. Isso está acontecendo, a inteligência artificial vem mostrando nas últimas pesquisas que vem correspondendo aí os investimentos das empresas no Brasil e no mundo, com iniciativas, né, mais avançadas, por exemplo, de análise de sentimento, como eu falei aqui, em algumas empresas, não só isso. Então eu vejo como uma área que continua sendo promissora, como sempre foi nos últimos anos, mas com mais visibilidade e com mais potencial tecnológico para sustentar essas expectativas que vão surgir cada vez mais. Em contrapartida, eu vejo que outros movimentos vêm surgindo e que precisam mudar muito rápido, que é ter o profissional de People Analytics inserido dentro de um subsistemas de RH, por exemplo, o DP. Esse profissional precisa de tempo para se atualizar, para estudar, para se capacitar, para testar, para explorar, para interagir com outras áreas. E se ele não tiver esse espaço de tempo, esse espaço de tempo tiver sido tomado com outro chapéu, ele vai ficar estagnado. Isso vai atrasar a velocidade de valor que ele pode gerar. Então, isso é meio que um tiro no pé que as empresas têm gerado, né? E que é um cuidado importante para garantir essa velocidade que eu acredito que pode acontecer e que já está acontecendo, tá? Só espero que seja mais rápido do que foi nos últimos anos. Mas continua sendo uma área promissora. Todo dia eu recebo pedidos de indicação, Gabriel, de vagas, inclusive se alguém estiver interessado em fazer transição de carreira, ou, poxa, eu estou aqui como júnior, pleno, eu quero ir para sênior, ou eu estou como sênior, quero liderar, ou eu quero entrar na área. Eu tenho pelo menos umas 3 vagas. Me procura que dependendo ali, eu te faço algumas perguntas, com certeza eu vou te indicar para essas empresas, tá? Que inclusive algumas delas são clientes meus. Já entrando nisso, então, antes eu vou te fazer uma pergunta sobre fontes de aprendizados, recomendações. Queria saber de ti, inclusive pode ser pessoas aqui, tá? Quais livros, referências, canais você recomenda para quem quer se aprofundar ou aprender mais sobre People Analytics? Eu acho que estar inserido na comunidade é criar suas próprias percepções de
de troca, de bait, porque você pode estar com uma dor muito específica e eu posso trazer coisas muito genéricas aqui, né? Eu gosto de ter esse olhar global, então David Green, Mike West e Ben Weber são meus 3 gurus internacionais. Todo o conteúdo deles é muito relevante. Quando a gente fala de People Analytics, negócio, arquitetura, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de visualização de dados, data viz, storytelling com dados, aí acolhe, Google de novo, volto para Google de novo, tá? Não tem como. Mas falando aqui do Brasil, eu gosto muito da Elliot, que é uma líder do Banco BV, se eu não me engano. Sim, sim. Inclusive, ela tem uma representatividade de etnia dentro. São poucas mulheres e mulheres pretas que lideram áreas e principalmente People Analytics. Para mim, eu acho que ela é a primeira. O Igor Gomes, que além de ser meu parceiro, ele é um grande amigo que eu admiro, meu mentor. Então, sou suspeita demais para falar, mas eu acho que ele entra muito nessa camada do ONA, modelos avançados, preditivos. Mas, no geral, eu acredito que é importante estar inserido e conectado, porque eu ficaria aqui uma tarde inteira só citando nomes, tá? Eu acho que também ter esse olhar puxando um pouco a sua sardinha, tá, Gabriel? Acho que as áreas de People Analytics precisam aprender muito com psicometria e referências em psicometria como você, como o Rodrigo, que tem a empresa de psicometria. Porque quando a gente vai criar um modelo, dados psicométricos são sempre relevantes. Mas que dados são esses? Por que são? Então, acho que a gente precisa aprender. Recentemente, eu fiz um curso de TRI para entender um pouquinho mais. Que legal! Que massa! Um professor maravilhoso que você deve conhecer. Então, essas são algumas das pessoas, mas tem milhares, tá? Para eu citar aqui. Questão de conteúdo, eu até anotei aqui, vou olhar para minha colinha. Que legal! Eu trouxe basicamente 3, eu vou explicar rapidamente por quê. Predictive HR Analytics, Mastering the HR Metrics, do Martin Edward e do Kirsten Edwards, de 2021, mas a 3ª edição, que é uma das mais atualizadas. Ele é mais técnico, mas ele é mais voltado à estatística aplicada ao RH, que eu acho que é um dos pontos que a gente fica fugindo, né? Só aproveitando, eu vou deixar esses links na descrição aqui, legal. Tanto do vídeo quanto do podcast, para quem quiser ir atrás, né? Legal. Esse livro eu gosto porque ele traz exemplos de ferramentas como R, SPSS, porque são ferramentas muito boas para modelos preditivos, de clusterização, né? Tem um segundo, que é o do Mike West, que eu já falei aqui, que é de 2019, né? Que ele é mais didático, acessível ao tema, né, para quem tá começando, para desmistificar um pouquinho de dados RH. E também tem um último, que eu gosto muito, que é um pouco mais antigo, que é The Power of People Analytics. Learn how successful organizations use workforce analytics to improve business performance, do Nigel, que é muito bom. De 2017, que também é ideal para quem está começando ou estruturando a área, que eu acho que tem muito essa dificuldade, tem muitas empresas que ainda estão começando, e mostra ali conceitos fundamentais, como você pode alinhar People Analytics à estratégia corporativa e essa linguagem mais acessível que a gente precisa, tá? Então, eu acho que esses 3 aqui, eu vou parar por aqui, esses 3 são 3 livros bem aderentes ao nível de maturidade atual, principalmente do Brasil, tá? Perfeito. Existe algum curso, evento ou comunidade que você acha interessante das pessoas participarem, fazerem? Sim, eu fiz vários, tá? Agora eu vou ser suspeitaça, assim, tá, Gabriel? Pode falar. Não tem como, vou entrar com o meu jabá com tudo, né? Porque, assim, eu fiz alguns cursos, gostei bastante, aprendi bastante. Todos que estão lá são válidos. Só que eu senti falta de ter algum case. Esses dias eu até li uma frase falando o seguinte: não tem como aprender a nadar, não tem como você saber nadar aprendendo sobre a água. Eu concordo muito com isso.
Pode ser o curso que for, eu tenho um projeto final, eu tenho uma atividade final, porque eu acredito que os alunos, eles precisam ter a experimentação. Se não, vai chegar no mercado, eles vão se frustrar, porque o mercado não vai dar tempo dele ficar testando. A hora do teste é da sala de aula, para tirar as dúvidas, ter uma mentoria. Minhas aulas são muito mentoradas, né? Então, eu recomendo os meus cursos. Vai ter um do Grupo Troca online. Vou deixar depois com você o link da agenda completa. Vai ter do Mackenzie também. E de outras escolas. Esses dois tem um presencial, que é pelo Mackenzie, tem um online, que é do Grupo Troca, para atender todos os públicos também. Do Grupo Troca é com uma carga horária menor, mas não perde nada também do Mackenzie, que é de 32 horas, a professora é a mesma. A única coisa é que a gente não se aprofunda tanto em ferramentas. E já o do Mackenzie, se você quer se aprofundar mais em ferramentas, aí vai para o do Mackenzie, porque a gente entra nas ferramentas, só que a gente se aprofunda um pouquinho mais. Não que o do Grupo Troca a gente não entre. Comunidades. A gente tem a comunidade do Universo Sava, onde você tá lá no grupo, inclusive na comunidade. Mas existem várias outras. Existe inclusive do Summit, que teve agora, da Blueprint, que eu gostei bastante. Todo mundo que interagiu tá lá. Só tomem cuidados com grupos que não são focados no assunto, que é um dos cuidados que a gente tem nessa comunidade do grupo do Universo Sava. Quem é de dados, procurem comunidades de RH. E quem é de RH, procurem comunidades de dados, porque a gente está falando aqui de uma atuação multidisciplinar, né, onde você vai precisar conhecer dados, aprender dados, mas também conhecer RH. E acredite, minha última turma do Mackenzie tinham 2 profissionais que não eram de RH, e ele fazia perguntas assim, o que é RS, o que é TD, o que é DO, que eu não entendo muito, você pode me ajudar? Então, tinha perguntas que para nós é muito do dia a dia, para RH é muito do dia a dia, né? O que é TO, qual que é a fórmula do TO, e o RH tem isso muito na ponta da língua, né? Mas também precisa conhecer de dados, principalmente quem quer se especializar, né? Ótimo! E onde é que as pessoas podem te encontrar, falar contigo, acompanhar o teu trabalho, Sabrina? Olha, eu sempre recomendo o meu Linktree, depois eu vou deixar com você, porque lá tá tudo, tá o meu WhatsApp, tá o meu Instagram da empresa, tá o meu site, tá tudo. O meu site foi feito mais para você colocar ali, mais para os meus alunos, para você colocar artigos, para eu colocar artigos da comunidade. Porque até um tempo atrás tinha muito pouco conteúdo em português. Sim. Então, esse foi a estratégia, mas não é um site que eu atualizo muito. Então, o Linktree, eu acho que dos canais ali de redes sociais, meu Instagram e o meu LinkedIn. São os 2 que eu compartilho mais, que eu atualizo mais, tá? Mas tem, dentro da aba Comunidades, vários artigos de colegas e colegas que eu recomendo, que eu poderia citar aqui como referências também, para quem, de repente, quer fazer uma troca, ter um benchmark, tá? Então, Perfeito. É @Universo Sava, simples assim, Sava, Sabrina, Vade Vasconcelos, é isso. Que me acha num monte de lugar aí, ou Sabrina Vasconcelos com 2 L's. E alguma mensagem final para quem tá começando em People Analytics ou para quem quer se especializar? Para quem está começando, esteja inserido dentro das comunidades. O network vai te ajudar muito a identificar oportunidades para você dar um primeiro passo. Para quem está começando numa transição de carreira, eu já adianto que vai precisar, às vezes, dar um passo atrás, porque eu vejo muitos gerentes, por exemplo, querendo ir para People Analytics. Só que eu estou com um salário de gerente. Só que como profissional de People Analytics, eu vou estar como júnior. Então, por mais que seja um salário que, pelo menos, deve ser maior que as demais áreas de RH, justamente pela questão dos cursos de formação. Os cursos de formação de um profissional de People Analytics, ele é muito maior do que os cursos de formação de RH. Então, começa por aí. Por isso que ele precisa ter uma remuneração maior, até pela competitividade do mercado, né? Então, eu recomendo você já se preparar para fazer esse downgrade salarial, entender que é assim mesmo, mas isso é a médio e curto prazo.
porque depois esse upgrade vai ser rápido, ter essa paciência, porque você vai estar aprendendo, vai conseguir gerar portfólio e vai conseguir crescer e ter um salário muito maior do que você tinha como gerente, analista sênior, o que for. Esteja inserido, veja o que acontece, escutem podcasts como esse que a gente tem aqui para entender o que as pessoas que estão na área estão fazendo, estão se atualizando, ferramentas, cases. E para quem está se especializando ou quer se especializar, também esteja inserido nas comunidades para ver toda essa atualização, mas busque trabalhar as camadas de maturidade. Não fique no diagnóstico com esse discurso que a gente escuta cada vez mais. Se posicione nas empresas, eu preciso ter tempo dedicado para crescimento de maturidade e oferecer muito mais valor. Aprenda essa negociação. Olha, eu preciso sair do DP, eu preciso sair de recrutamento, eu preciso ter um reporte direto com uma área sem viés, com a diretoria, eu já reportei para a CEO, com a gerência geral, para que você tenha mais liberdade e potencial de entrega. Estude, eu estudo todo dia, Gabriel, não tem um dia que eu não estudo, ainda mais com a IA trazendo um monte de coisa legal, né? Estude. Eu quero fazer modelos avançados, não tem para onde fugir. Ciência de dados. Ciência de dados é o guarda-chuva que compõe machine learning, deep learning e automaticamente a inteligência artificial. Perfeito. Eu não tenho muito BI. Vai fazer MBA de BI, vai fazer... Quem é de RH faz um monte de especialização. O psicólogo clínico, por exemplo, ele faz um monte de especialização. Por quê? Porque existem várias vertentes. A mesma coisa o profissional de People Analytics. Vai ter muitas frentes de dados e de RH que são importantes para que você tenha mais segurança nos projetos. Perfeito, muito obrigado, Sabrina, pela participação no podcast. Obrigado a todo mundo que escutou, ouviu até agora. E a gente volta em algum outro momento. Valeu, gente. Obrigada, Gabriel. Obrigado por ouvir o People Analytics na prática. Se curtiu, compartilha com alguém que também vive ou quer saber mais sobre o universo de gestão de pessoas com dados. O podcast está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts e também no YouTube. A gente se encontra no próximo episódio.